Muito bem, chegamos no capítulo 3 deste e-book. Vamos fazer a leitura. Homens de Deus e grandes governantes na Bíblia. Primeiro, José do Egito, o primeiro ministro estratégico. A história de José é um dos maiores exemplos bíblicos de como a fé e a competência técnica podem salvar uma nação inteira da ruína econômica e da fome. Vendido como escravo por seus irmãos e injustamente preso, José nunca abandonou seus princípios morais. Independente de qualquer situação, jamais devemos perder e abandonar os nossos princípios morais. Quando teve a oportunidade de interpretar os sonhos do faraó, Deus não apenas lhe deu a revelação espiritual, mas também a visão administrativa para governar. Então, de fato, é importante ter homens e mulheres de Deus na política, porque através disso Deus pode usar estes homens, usar estas mulheres para o bem comum da nação. Ao ser nomeado primeiro-ministro do Egito, José implementou um plano de gestão pública exemplar. Plano de gestão pública. Planejamento econômico de longo prazo, criou reservas durante os 7 anos de fartura para sustentar o país durante os 7 anos de seca, logística e distribuição, organizou um sistema de armazenamento e venda de mantimentos que abasteceu não apenas o Egito, mas todas as nações vizinhas. Integridade na gestão. Administrou os recursos do Estado sem desviar verbas para o interesse próprio, preservando a vida da sua família e de milhões de pessoas. A fé de José não o afastou da política. Pelo contrário, foi a sua fé que o tornou o maior gestor público da sua época. Daniel na Babilônia, o estadista incorruptível. Daniel viveu durante o cativeiro babilônico e serviu com excelência na administração de 4 reinados sob 2 impérios diferentes, Babilônia e a Pérsia. Mesmo vivendo em uma cultura pagã e hostil às suas crenças, ele se destacou no serviço público por sua capacidade e caráter impecável. Quer ser servidor público, tenha no mínimo caráter. Então mesmo Daniel se destacou destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava pô-lo sobre todo o reino. Daniel ele tinha um espírito excelente sobre a vida dele. Por conta disso, ele sempre se destacava. Tendo em vista o seu destaque, alguns ou todos conspiraram contra a vida de Daniel, querendo puxar o tapete dele, porque era um homem íntegro, era um homem reto diante de Deus, pensava no povo, cuidava da população, era um homem que se destacava. Quando seus opositores políticos tentaram encontrar alguma falha na sua gestão para descredibilizá-lo, não encontraram nada. Por isso é importante exercer a função, exercer o chamado, exercer o cargo no direcionamento de Deus, sem corrupção. Daniel provou que o cristão na política deve ser sinônimo de excelência profissional, ética inabalável e fidelidade a Deus, mantendo sua postura de oração, mesmo diante de decretos de morte. O homem, quando ele está na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, ainda que tentem puxar o tapete dele, ainda que tentem descredibilizá-lo, ele jamais recuará, porque ele sabe quem lhe atribuiu a missão, quem lhe chamou. Neemias, o governador reconstrutor. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, uma posição de extrema confiança no Império Persa. Ao saber que os muros de Jerusalém estavam destruídos e o seu povo em grande miséria, ele não se limitou a lamentar e orar. Ele agiu estrategicamente. Neemias solicitou licença política, cartas de autorização do rei e recursos do Tesouro Real para liderar a reconstrução de Jerusalém.
Neemias, capítulo de número 2. Como governador, suas ações demonstraram liderança pública completa. Gestão de crise e segurança. Organizou a defesa contra ameaças de inimigos, enquanto a obra era executada. Reforma social e financeira. Combateu a usura, perdoou dívidas opressivas do povo e recusou os impostos abusivos a que tinha direito como governador. Mesmo tendo cargo de governador, recusou a cobrança de impostos abusivos. Ele não aceitou tirar dos pobres, não aceitou ser injusto. Ester e Mardoqueu, a diplomacia de proteção diante de um decreto genocida promovido por Amã no Império Persa. A rainha Ester e seu tio Mardoqueu usaram de articulação política, sabedoria diplomática e posicionamento de coragem para salvar o povo judeu da extinção. Ester, capítulos 4 a 8. Ester arriscou a própria vida ao quebrar o protocolo real, demonstrando que posições de influência e autoridade são concedidas por Deus para o cumprimento de propósitos de libertação e justiça.